Beatriz pensava que me controlava com uma única frase, mas ela não sabia que, 5 minutos antes do nosso jantar, eu tinha recebido uma mensagem do banco que mudou tudo. Enquanto ela ria da minha lealdade, eu já estava a preparar um plano que destruiria o mundo dela até ao amanhecer. Aquele jantar tinha começado como todos os outros nas últimas semanas, um silêncio mecânico, frio e carregado de um ressentimento que eu podia sentir no fundo da garganta. Minha esposa, Beatriz, estava sentada à minha frente, mas parecia estar a quilômetros de distância, perdida na luz azulada da tela do celular. O brilho artificial iluminava o rosto dela muito mais do que as velas caras que eu havia comprado na tentativa patética de reacender algo entre nós. Eu tentei falar sobre o meu dia no escritório de arquitetura, sobre os projetos de 2026, sobre nós, mas as respostas dela eram apenas murmúrios desinteressados, pontuados por sorrisos maliciosos para mensagens que ela escondia com o corpo. Fazia meses que não parecíamos parceiros, mas naquela noite, ela decidiu que a indiferença não era suficiente. Ela queria crueldade. Beatriz largou o celular sobre a mesa de mármore, recostou-se na cadeira com aquela arrogância que se tornou sua nova marca registrada e soltou uma risada curta e seca. Ela olhou nos meus olhos e disse, com um tom de voz que misturava deboche e superioridade, que a loja estava fechada, usando uma expressão vulgar para me dizer que não haveria intimidade entre nós, nem hoje, nem tão cedo. Não foram apenas as palavras que me atingiram, foi a certeza absoluta que ela tinha de que eu aceitaria aquilo. Ela estava me testando, empurrando os limites para ver até onde eu toleraria o desrespeito em nome do amor que eu sentia por ela. Ela confundiu minha calma habitual com fraqueza e minha paciência com submissão. Na cabeça dela, eu era apenas o provedor, o homem que pagava as contas de R$ 50.000 por mês para manter o estilo de vida luxuoso dela, enquanto ela me tratava como um acessório descartável. Por um momento, eu apenas a encarei, processando o veneno em suas palavras. Antigamente, aquilo teria me ferido, teria me feito implorar por atenção ou, pior, explodir em uma raiva inútil. Mas naquela noite, algo dentro de mim mudou. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado no meu peito. A mágoa deu lugar a uma clareza fria e cirúrgica. O que Beatriz não sabia era que, 5 minutos antes de ela descer para o jantar, meu telefone havia vibrado com uma notificação do banco. Era uma compra aprovada no cartão adicional dela, realizada naquela tarde. O valor era alto, R$ 4.500, em uma boutique exclusiva de artigos masculinos no centro da cidade. Eu não uso aquela marca. Eu não havia recebido nenhum presente. A matemática era simples e brutal. Minha esposa estava usando o meu dinheiro para comprar presentes para outro homem, e agora estava sentada na minha frente, zombando da minha masculinidade. Eu não gritei. Não bati na mesa. Não fiz a cena dramática que ela provavelmente esperava para poder me chamar de louco depois. Em vez disso, tomei um gole lento do meu vinho, sentindo o sabor se misturar com a amargura da traição. Um sorriso fraco, quase imperceptível, surgiu nos meus lábios. Se ela queria fechar as portas da intimidade, eu fecharia as portas da viabilidade econômica dela. Naquele exato momento, enquanto ela voltava a digitar no celular, crente de que tinha vencido o argumento, eu tirei meu próprio aparelho do bolso, discretamente, por baixo da mesa. Abri o aplicativo do banco. Meus dedos não tremeram nem por um segundo quando selecionei o cartão adicional dela, aquele cartão ilimitado que ela usava como se fosse oxigênio. Com 2 toques na tela, congelei o acesso. Bloqueado. Mas eu não parei por aí. Acessei a conta conjunta, transferi o saldo de R$ 130.000 para minha conta de investimentos pessoal, deixando apenas alguns trocados para não levantar suspeitas imediatas. A loja dela podia estar fechada, mas o meu banco acabará de declarar falência para ela. Beatriz levantou os olhos, percebendo meu silêncio prolongado. Ela perguntou, com aquele tom irritante de quem fala com uma criança, se eu tinha entendido o recado. Eu apenas a encarei, mantendo o contato visual firme, e disse calmamente que tinha entendido perfeitamente e que achava justo. A confusão passou pelo rosto dela por uma fração de segundo. Ela não estava acostumada a me ver concordar com o desprezo dela. Ela se levantou,
ajeitando o vestido de seda que custará R$ 2.000 na semana anterior, e anunciou que iria sair para encontrar algumas amigas para um drink, já que o clima em casa estava pesado demais. Eu sabia que não eram amigas. Nenhuma amiga precisa de um presente masculino de R$ 4.000. Mas eu não a impedi. Pelo contrário, eu queria que ela fosse. Eu queria que ela saísse por aquela porta sentindo-se a mulher mais poderosa do mundo, montada na arrogância e financiada pelo meu suor. Porque eu sabia o que aconteceria na hora que a conta chegasse. Observei Beatriz pegar a bolsa de grife e caminhar até a porta sem nem olhar para trás. Assim que ouvi o motor do carro se afastar, a máscara de calma caiu, revelando a determinação de um homem que acabou de declarar guerra. Levantei-me, recolhi os pratos calmamente e fui até o escritório. Liguei o computador e comecei a rastrear o GPS do carro dela, que estava conectado à minha conta familiar. O ponto vermelho no mapa não estava indo para o bar onde ela costumava encontrar as amigas. Ele estava se dirigindo para um dos hotéis mais caros da orla. O destino estava confirmado. Meu coração batia num ritmo controlado. A dor estava lá, é claro, mas a necessidade de justiça era maior. Eu não ia apenas me divorciar, eu ia dar uma lição sobre respeito que ela jamais esqueceria. Enquanto o ponto vermelho estacionava no Hotel 5 Estrelas, imaginei a cena, ela pedindo a melhor champanhe, rindo com o amante, talvez até zombando do marido patético que ficou em casa. Ela não fazia ideia de que, em cerca de 1 hora, quando tentasse passar o cartão para pagar a estadia ou o jantar, a máquina recusaria. Uma vez. 2 vezes. Contacte o emissor. Eu me servi de mais uma taça de vinho e sentei na poltrona, aguardando. O telefone tocaria em breve. A noite estava apenas começando, e pela primeira vez em meses, eu estava no controle absoluto. A traição dela foi o combustível, mas a minha reação fria seria a explosão. Ela disse pernas fechadas, e eu respondi com um silêncio que custaria muito mais caro do que ela poderia pagar. O silêncio da casa vazia era quase musical, uma sinfonia de calma que contrastava violentamente com o caos que eu sabia que estava prestes a explodir a 30 quilômetros dali. Eu permaneci sentado na poltrona da sala de estar, com apenas a luz fraca de um abajur iluminando o copo de uísque que eu girava lentamente na mão. O relógio na parede marcava 22 horas e 15 minutos quando a primeira notificação iluminou a tela do meu celular, rompendo a escuridão como um farol de aviso. Não era uma mensagem de texto, mas um alerta do aplicativo bancário. A tentativa de compra no restaurante do hotel de luxo, no valor de R$ 890, havia sido recusada. Eu visualizei a cena com uma clareza cinematográfica, Beatriz, sentada à mesa com seu amante, sorrindo com aquela arrogância intocável, entregando o cartão de crédito preto ao garçom com um gesto desatento. Imaginei o momento exato em que o garçom voltou, sussurrando discretamente que houve um problema com o cartão. O sorriso dela deve ter vacilado, transformando-se naquela expressão de indignação que ela reservava para garçons e atendentes quando as coisas não saíam exatamente como ela queria. Segundos depois, outra notificação. Desta vez, uma tentativa de R$ 200. Ela estava tentando passar um valor menor, testando o limite, desesperada para salvar as aparências na frente do homem que ela estava tentando impressionar com o meu dinheiro. Recusado. A humilhação devia estar sendo física, queimando o rosto dela enquanto ela percebia que a fonte inesgotável havia secado exatamente no pior momento possível. Foi então que o meu telefone começou a vibrar incessantemente. O nome de Beatriz piscava na tela, 1, 2, 3 vezes seguidas. Eu não atendi. Deixei o aparelho tocar até cair na caixa postal, observando a luz piscar como se fosse o batimento cardíaco do pânico dela. Ela não estava me ligando por amor ou preocupação, ela estava ligando porque estava encurralada. Provavelmente teve que pedir ao amante para pagar a conta, destruindo a fantasia de mulher independente e rica que ela gostava de projetar. A inversão de poder estava completa. Antes, eu era o marido que esperava em casa por migalhas de atenção, agora, eu era o arquiteto do destino dela, segurando as chaves da jaula dourada que ela mesma havia trancado. Passaram-se 40 minutos até eu ouvir o som inconfundível do motor do carro dela entrando na garagem.
Ela dirigia de forma agressiva, o que indicava que o pânico havia se transformado em fúria pura. Eu permaneci imóvel, controlando minha respiração, preparando-me para o confronto silencioso. A porta da frente se abriu com violência, batendo contra a parede. Beatriz entrou como um furacão, os saltos batendo forte no piso de madeira, o rosto contorcido em uma mistura de ódio e incredulidade. A maquiagem, antes impecável, estava levemente borrada, talvez por lágrimas de raiva ou pelo suor nervoso da situação humilhante que acabará de passar. Ela gesticulava freneticamente com o celular na mão, gritando acusações mudas, exigindo saber por que os cartões não funcionavam, por que eu a havia exposto ao ridículo. Eu não me levantei. Não alterei minha expressão facial. Apenas a observei com o olhar analítico de quem estuda um estranho. A falta de reação da minha parte a desestabilizou ainda mais. Ela esperava uma briga, gritos, uma oportunidade para virar o jogo e me culpar por ser controlador ou mesquinho. Mas eu não lhe dei essa munição. Com um movimento lento e deliberado, peguei o envelope pardo que eu havia deixado preparado sobre a mesa de centro e o deslizei na direção dela. O gesto foi tão calmo que interrompeu o discurso furioso dela no meio. Ela olhou para o envelope, depois para mim, e com mãos trêmulas, abriu o papel. Não era uma carta de desculpas. Era o extrato bancário impresso daquela tarde. Com uma caneta vermelha, eu havia circulado uma única transação, a compra de R$ 4.500 na loja de artigos masculinos, realizada 3 horas antes do nosso jantar. Ao lado do valor, eu havia escrito apenas uma palavra: quem? O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. A cor drenou do rosto de Beatriz instantaneamente. A raiva desapareceu, substituída pelo terror gelado de quem foi pego em flagrante. Ela olhou para o relógio imaginário no pulso, para a porta, para qualquer lugar que não fossem os meus olhos. A mentira do jantar com as amigas havia sido desmantelada sem que eu precisasse proferir uma única sílaba. Ela tentou balbuciar algo, provavelmente uma desculpa esfarrapada sobre ser um presente para um parente ou um engano do banco, mas as palavras morreram na garganta dela quando eu me levantei. Eu não precisava ouvir as mentiras, eu já sabia a verdade. Caminhei até ela, invadindo seu espaço pessoal não com agressividade, mas com uma autoridade que eu havia reprimido por anos. Peguei o envelope das mãos dela, dobrei-o cuidadosamente e o coloquei no bolso do meu paletó. Em seguida, peguei a chave do quarto de hóspedes que estava no meu bolso e a coloquei na palma da mão dela, fechando os dedos dela sobre o metal frio. Sem dizer nada, virei as costas e subi as escadas em direção ao nosso quarto principal. Ouvi o som abafado dela caindo no sofá, derrotada, percebendo que a noite no hotel de luxo havia custado muito mais do que a conta do restaurante. Ela não tinha apenas perdido o acesso ao dinheiro, ela havia perdido a narrativa. Eu tranquei a porta do quarto por dentro, girei a chave 2 vezes e me deitei. Pela primeira vez em 5 anos, dormi profundamente, sabendo que no andar de baixo, Beatriz estava acordada, encarando o teto e percebendo que o jogo tinha mudado drasticamente. O que ela não sabia era que o bloqueio dos cartões era apenas o primeiro movimento. O verdadeiro checkmate viria na manhã seguinte, e envolveria algo muito mais valioso do que dinheiro, a reputação dela perante a própria família. A alvorada trouxe uma luz cruel e implacável para a cozinha da nossa casa, revelando as olheiras profundas que Beatriz tentava esconder com uma camada apressada de corretivo. Eu, por outro lado, acordei às 6 da manhã sentindo uma energia renovada, aquela clareza mental afiada que só aparece quando tomamos uma decisão irreversível. Vesti meu melhor terno azul marinho, ajustei a gravata com precisão milimétrica no espelho e desci as escadas com passos firmes. Encontrei Beatriz sentada à ilha da cozinha, encarando uma xícara de café vazia, como se esperasse que o líquido preto lhe desse uma resposta mágica para o desastre que ela mesma havia criado. O silêncio entre nós não era mais apenas pesado, era elétrico, vibrando com a tensão de tudo que não estava sendo dito. Eu me movi pela cozinha com uma eficiência deliberada, preparando meu próprio café da manhã e ignorando completamente a presença dela. Não houve bom dia, não houve perguntas sobre como ela dormiu no quarto de hóspedes. Para mim, ela já havia se tornado um fantasma na minha própria casa, uma figura do passado que ainda ocupava espaço físico, mas que já não tinha qualquer relevância emocional.
Beatriz me observava com o canto do olho, esperando, ansiando por uma explosão, um grito, qualquer coisa que lhe permitisse assumir o papel de vítima. Mas eu continuei em silêncio, mastigando minha torrada com calma, enquanto desbloqueava meu celular para executar a segunda fase do meu plano. A vingança financeira da noite anterior, com o bloqueio dos cartões, foi apenas um torniquete estancando a sangria do meu dinheiro. O golpe daquela manhã seria cirúrgico e visava algo que Beatriz valorizava ainda mais do que compras: a imagem de filha perfeita e bem-sucedida que ela vendia para a família dela. Durante 3 anos, eu havia pagado o plano de saúde integral dos pais dela e transferi uma mesada generosa de R$ 3.000 mensais para ajudar nas despesas da casa deles no interior. Eles adoravam o genro de ouro, sem saber que esse ouro era a única coisa que mantinha o respeito deles pela filha. Com os dedos ágeis, abri o grupo da família no aplicativo de mensagens, um grupo onde eu raramente falava. Escrevi uma mensagem longa, formal e devastadora. Não usei xingamentos nem acusações emocionais. Apenas informei, com a frieza de um contador, que devido à reestruturação financeira necessária pelo processo de divórcio motivado por conduta extraconjugal comprovada, eu não poderia mais arcar com os custos médicos e a mesada familiar a partir daquele exato momento. Enviei o comprovante do cancelamento do débito automático logo em seguida. Apertei enviar e coloquei o celular sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Levaram exatos 45 segundos para o telefone de Beatriz, que estava ao lado da mão dela, começar a tocar. A foto da mãe dela apareceu na tela, insistente. Beatriz olhou para o aparelho, depois para mim, com os olhos arregalados de pânico. Ela sabia. Ela percebeu instantaneamente que eu havia tirado o tapete debaixo dos pés não só dela, mas de todos que dependiam da minha generosidade para ignorar o comportamento egoísta dela. Ela atendeu a ligação com a voz trêmula, saindo da cozinha apressadamente, tentando sussurrar explicações impossíveis, mas eu podia ouvir os gritos histéricos da mãe dela do outro lado da linha. A vergonha pública é um ácido corrosivo, e eu acabará de despejá-lo sobre a reputação imaculada dela. Terminei meu café, lavei minha xícara e peguei minha pasta executiva. Amanhã estava apenas começando e eu ainda tinha um último ajuste a fazer antes de ir para o escritório. Caminhei até a garagem, onde o SUV de luxo que Beatriz dirigia estava estacionado. Ela amava aquele carro mais do que qualquer coisa, era o seu troféu sobre rodas, o símbolo de status que ela esfregava na cara das amigas da academia. O que ela convenientemente esquecia era que o veículo estava em nome da minha empresa, arrendado como um benefício corporativo para a esposa do sócio. Enquanto ela ainda estava na sala, tentando acalmar a mãe aos prantos ao telefone, um caminhão guincho estacionou em frente à nossa casa. Eu havia agendado a remoção na noite anterior, logo após ver a compra do relógio masculino. Saí de casa e cumprimentei o motorista do guincho com um aperto de mão firme, entregando-lhe as chaves do SUV. Ele começou a operar a plataforma hidráulica. E o ruído mecânico do metal se movendo finalmente chamou a atenção de Beatriz. Ela correu para a porta da frente, o telefone ainda colado ao ouvido, o rosto pálido como cera. Ela assistiu, paralisada, enquanto o carro, seu precioso símbolo de poder, era içado lentamente para cima do caminhão. Ela tentou fazer um gesto para mim, uma súplica muda, uma pergunta desesperada, mas eu já estava entrando no meu próprio carro. Abaixei o vidro apenas o suficiente para olhá-la nos olhos uma última vez naquela manhã. Não havia raiva no meu olhar, apenas uma indiferença abissal. Ela estava ali, descalça na entrada da garagem, com a família gritando no ouvido dela e seu meio de transporte sendo levado embora. Ela estava presa. Sem carro, sem cartões, sem o apoio incondicional dos pais, e principalmente, sem o marido que ela julgava ser um idiota passivo. Liguei o motor do meu carro e saí suavemente, deixando-a para trás no espelho retrovisor, uma figura cada vez menor em meio aos escombros da vida perfeita que ela mesma havia dinamitado. Eu tinha um dia cheio de reuniões, e pela primeira vez em muito tempo, sentia que minha vida estava voltando aos trilhos, enquanto a dela acabará de descarrilar violentamente. O retorno para casa naquela noite teve um sabor diferente, quase metálico. Não havia a ansiedade habitual de enfrentar o desprezo de Beatriz, nem o cansaço de tentar agradar alguém que me via apenas como um caixa eletrônico ambulante.
Eu estacionei o meu carro na vaga vazia, onde antes ficava o SUV dela, e notei que as luzes da sala de jantar estavam acesas. Ao entrar, fui recebido por um cenário que, 2 dias antes, teria me feito chorar de gratidão, mas que agora apenas me causava uma repulsa fria. A mesa estava posta com a nossa melhor louça, velas aromáticas queimavam suavemente e o cheiro do meu prato favorito, risoto de cogumelos, preenchia o ambiente. Beatriz surgiu da cozinha, usando o vestido vermelho que eu lhe dera no nosso aniversário de 3 anos, equilibrando uma taça de vinho e um sorriso frágil, desesperado, que tremia nos cantos da boca. Ela tentou agir como se as últimas 24 horas tivessem sido apenas um pesadelo coletivo, um mal-entendido que poderia ser apagado com um jantar bem feito e um decote estratégico. Ela se aproximou para me beijar, mas eu me desviei com um movimento fluido e continuei caminhando até a sala de estar, ignorando completamente a encenação patética que ela havia montado. O desespero nos olhos dela era palpável. Ela me seguiu, as mãos inquietas, falando rápido, atropelando as palavras em uma tentativa frenética de justificar o injustificável. Ela falou sobre estresse, sobre confusão mental, sobre como tal amigo não significava nada. Eu me sentei no sofá, tirei o envelope pardo da minha pasta e o coloquei sobre a mesa de centro, ao lado do vaso de flores que ela comprará para tentar suavizar o ambiente. Aquele envelope continha a sentença final da vida que ela conhecia. Dentro dele estava o pedido formal de divórcio litigioso, fundamentado com as provas digitais que eu colhera, os extratos bancários, a geolocalização do hotel e, o golpe de misericórdia, as conversas recuperadas do backup da nuvem que ela, em sua arrogância, nunca se preocupou em proteger. Beatriz parou de falar no momento em que viu o timbre do escritório de advocacia. Ela pegou os papéis como se estivessem pegando fogo, lendo as primeiras linhas com uma expressão de horror crescente. Não era apenas uma separação, era uma demolição controlada. Eu estava pedindo a partilha justa de bens, o que significava que ela sairia sem a casa, sem a pensão absurda que imaginava ter direito e, pior, com a dívida das compras que ela fez no cartão adicional, que juridicamente poderiam ser atribuídas aos gastos pessoais dela. Mas o verdadeiro choque veio quando eu revelei, sem levantar a voz, o destino do amante dela. Durante o dia, enquanto ela tentava em vão conseguir dinheiro vendendo algumas joias antigas, eu havia feito uma breve ligação. O homem com quem ela gastava o meu dinheiro não era solteiro, como ela ingenuamente acreditava. Ele era casado, com 2 filhos pequenos, e a esposa dele ficou extremamente interessada nas faturas do cartão de crédito que mostravam os jantares e o relógio caro. Eu contei a Beatriz, com uma calma devastadora, que o amante dela estava, naquele exato momento, sendo expulso da própria casa e que ele havia bloqueado em todas as redes sociais para tentar salvar o próprio casamento. A rede de segurança emocional dela havia sido cortada antes mesmo que ela pudesse tentar pular. Beatriz desabou no chão da sala, o vestido vermelho amassando sob o peso da derrota. Ela não chorava por mim, nem pelo nosso casamento. Ela chorava porque percebeu que estava completamente sozinha. O amante a rejeitara no primeiro sinal de problema, a família estava furiosa pelo corte da ajuda financeira e o marido, que ela considerava um fraco, acabará de provar ser o homem mais perigoso que ela já conhecera. Ela tentou argumentar, apelando para os anos que passamos juntos, dizendo que eu não podia deixá-la na rua, que ela não tinha para onde ir. Eu me levantei, ajustando meu paletó, e olhei para ela de cima. Informei que ela tinha exatos 30 dias para deixar a propriedade, conforme a lei permitia, e que durante esse período eu dormiria em um hotel. Eu não passaria mais um minuto sob o mesmo teto que uma estranha. Enquanto caminhava em direção à porta, carregando apenas uma mala pequena que eu já havia deixado pronta no carro, ouvi o som dela soluçando, um choro feio e gutural de quem perdeu tudo por excesso de confiança. Parei na soleira da porta, sem me virar, e disse apenas que o relógio que ela comprou para o outro homem ainda estava na sacola, no banco de trás do carro guinchado, e que ela poderia tentar vendê-lo para pagar o advogado dela. Fechei a porta atrás de mim, deixando-a na escuridão da casa que, em breve, não seria mais dela. O silêncio da rua nunca pareceu tão libertador. Passaram-se exatos 6 meses desde a noite em que deixei a chave sobre a mesa de centro e saí para a escuridão da rua. O silêncio que agora preenche o meu novo apartamento, uma cobertura modesta, mas elegante,
com vista para a cidade, não é o vazio sufocante da solidão, é a tranquilidade sólida da liberdade. O processo de divórcio foi finalizado na semana passada, encerrando legalmente o capítulo mais tóxico da minha vida. Como eu havia previsto, e graças à competência implacável do meu advogado, Beatriz saiu do casamento levando apenas as roupas que conseguiu colocar em 2 malas, e mais importante, a totalidade das dívidas que ela havia contraído no cartão de crédito. O juiz foi claro ao determinar que gastos supérfluos e pessoais, feitos em benefício próprio e para terceiros fora do casamento, eram de responsabilidade exclusiva dela. As notícias sobre o destino dela chegam até mim esporadicamente, trazidas por conhecidos em comum que, constrangidos, tentam me contar como se fosse uma fofoca saborosa. Eu ouço sem prazer, mas com a validação de que a justiça, embora tardia, é implacável. Sem o meu suporte financeiro, a estrutura familiar dela desmoronou como um castelo de cartas. Os pais dela, que antes me tratavam com sorrisos falsos enquanto aproveitavam minha generosidade, tiveram que vender a casa no interior e se mudar para um apartamento alugado na periferia. A culpa recaiu inteiramente sobre os ombros de Beatriz. A filha de ouro tornou-se o motivo da ruína da família, e o ambiente naquela casa deve ser irrespirável. Quanto a Beatriz, a realidade do mercado de trabalho foi um choque brutal para alguém que não trabalhava há 5 anos. Sem referências recentes e com a arrogância habitual, ela demorou a encontrar algo. Soube que ela agora trabalha como recepcionista em uma clínica dentária do outro lado da cidade, ganhando em um mês o que costumava gastar em um único jantar. A ironia do destino é fina, ela passa os dias sorrindo forçadamente para estranhos, servindo café e agendando horários, exatamente o tipo de função que ela costumava menosprezar quando vivia às minhas custas. Eu a vi pessoalmente apenas uma vez, há cerca de 10 dias. Eu estava parado no trânsito, dentro do meu carro novo, quando olhei para a calçada. Ela estava na parada de ônibus, sob uma chuva fina, segurando uma bolsa genérica e usando um casaco que parecia ter visto dias melhores. A postura de rainha intocável havia desaparecido completamente. Ela parecia cansada, envelhecida não pelo tempo, mas pelo peso da própria amargura. Por um breve momento, ela levantou os olhos e viu o meu carro. Nossos olhares se cruzaram através do vidro molhado. Eu não senti a raiva vulcânica daquela primeira noite, nem o desejo de vê-la sofrer mais. O que senti foi uma indiferença absoluta, fria e distante. Era como olhar para uma desconhecida. Ela desviou o olhar rapidamente, baixando a cabeça em um gesto de vergonha profunda. Ela sabia, naquele instante, que a vida medíocre que levava agora era o resultado direto da escolha que fez ao tentar me humilhar. Aquele momento no ponto de ônibus foi o verdadeiro encerramento para mim. Percebi que minha vingança não foi tirar o dinheiro dela, foi retirar a minha presença e o meu respeito. Ela acreditava que o poder em nosso casamento vinha da capacidade dela de me manipular emocionalmente, de usar a intimidade como uma arma de controle. Ela disse pernas fechadas pensando que eu imploraria, que eu me rastejaria por migalhas de afeto. Ela não entendeu que um homem que conhece o seu próprio valor não negocia a sua dignidade. Ao tentar fechar uma porta para me punir, ela acidentalmente trancou a si mesma do lado de fora da única vida confortável que jamais teria. Hoje, enquanto termino meu café e me preparo para um encontro com uma mulher que valoriza a parceria e o respeito mútuo, sinto-me leve. A lição foi aprendida. O respeito é a base de tudo, e quando ele é quebrado, nenhuma quantia de dinheiro ou tempo pode consertá-lo. Beatriz queria me ensinar uma lição sobre controle, mas no fim, fui eu quem lhe ensinou sobre consequências. A melhor vingança, descobri, não é o ódio nem a destruição do outro. É viver bem, prosperar e ser imensamente feliz longe de quem não soube nos valorizar. A minha paz é o meu maior troféu, e esse, ninguém jamais poderá tirar de mim novamente.